animado aqui, rapaz do céu, tomei um susto. De volta na nossa jornada pelo conhecimento bíblico. Cara, que legal que você está acompanhando a gente. Espero que você esteja desde lá de João, há 2 anos atrás, a gente está caminhando junto. E a gente chegou então em Atos, os Atos dos Apóstolos, aquilo que aconteceu depois que Jesus morreu e ressuscitou e foi ao céu e deixou a galera aqui vivendo essa experiência de ser igreja. No meu extrema direita, ele, com a sua voz rouca e adocicada. Olá. Ele com um novo visual, com gel mais agressivo. Ítalo Ferrari, salve de palmas para ele também. Muito bom. Quer falar alguma coisa, Ítalo? Não quero não. Que bom, cara. Não. Sabe que você veio aqui para falar, eu né? Eu vim para falar, eu vou falar. Tá, daqui a pouco. Isso, daqui a pouco, já. Legal. Do lado esquerdo, a digníssima senhora Ferrari, Natália Ferrari, também, que vai casar quando, Natália? Logo menos. Logo mais? Logo menos. Logo menos. Tá pra menos já. Ela é que tá te enrolando então, não? Isso. Você tá enrolando, tá certo. Mas eles namoram já há algum tempo, legal. Natália Souza Ferrari. Tudo bem, que bom que você está aqui. Conhece Jesus há quanto tempo? 5 Não faz anos pergunta de difícil. Verdade. Por aí, 5 anos de verdade. Legal, bacana. E do seu lado esquerdo, a família veio em peso aqui. Família toda reunida, a mãe da Natália, que é sogra do Ítalo, Isso. que é o doador do terreno. Não. Roseli, tudo bem, Roseli? Salve de palmas pra Roseli também, ela merece, tudo bom? Tudo bem, Roseli? Tudo bem, graças legal, a Deus. Tá feliz? Bem, muito feliz. Quanto tempo com Jesus? 15 anos. Que legal, muito bacana. Então tá bom, é isso, gente. Obrigado, Deus abençoe, abraço, tchau. Não. Vamos abrir então Atos 20. Atos 20. Atos 20. Você que nos acompanha pelo nosso app, você tem o texto aí também pelo YouTube. Marca, compartilhe isso agora, dá um pause agora e marque seus amigos aí, aqueles que precisam conhecer mais Jesus, assim como você também precisa e eu também. Abriram Atos 20, 17, a partir do 17, Sim. Ok? Muito legal. Nosso objetivo de hoje é entender que a preocupação com o cumprimento das tarefas do ministério não pode nos fazer omissos em amar as pessoas. É fácil amar as pessoas, Ítalo? Não é fácil. Principalmente de quem você não gosta, né? Amar quem a gente não gosta é de fato muito tenso, de verdade mesmo. Então a gente deve ser muito mais um amigo amoroso do que um missionário exigente. A gente vai perceber e aprender isso com Paulo hoje. Como é você, Roseli, como é que você se despediria definitivamente de alguém que você ama, que você não fosse ver mais? Com emoção, sem emoção, chorando de alguma outra com forma? emoção, chorando muito. Porque a gente vai ver que foi a experiência de Paulo aqui. Os irmãos sabiam que nunca mais iam ver ele e aí vão se despedir dele. Então, com a sua voz, Natália, sua voz adolescente, versículo 17 de Atos 20, fala o quê? De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, eles lhe disse: Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Pronto, não, se era só 17, já empolgou no 18, tá tudo Já certo. foi. Tá, era só 17? Tá. Olha só, alguém pode imaginar que Paulo aqui, ele tá com medo de ir para Éfeso. Mas o discurso dele vai mostrar que isso não é adequado, não. O discurso vai mostrar que ele está bem convicto de que Deus estava com ele, etc, etc. Então, não vamos construir a ideia de que Paulo estava com medo. Ele mandou chamar os presbíteros da igreja, como você leu, e aí ele começa a conversar com eles. Leu 18 de novo? Quando chegaram, eles lhe disse: Vocês sabem como eu vivi o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei da província da Ásia. Legal, então Paulo traz a discussão. Primeiro, quanto tempo Paulo ficou lá na Ásia, ou Ítalo? Alternativa A, 3 anos. 3 anos. Alternativa B, 24 anos. Alternativa C, ele nunca foi para a Ásia. 3 anos. 3 anos, 3 muito anos. bom, parabéns. Isso, então, obrigado. Paulo ficou lá, onde hoje atualmente é a Europa, lá nessa região. Paulo traz a memória, ele traz a discussão aqui, não só o discurso que ele teve esse tempo todo, mas o procedimento dele. Então isso é uma coisa legal também, a gente que se diz cristão, é fácil, Roseli, viver o que prega? Olha, é fácil se você estiver em comunhão com Deus. Legal. Se você simplesmente falar aquilo que você conheceu da palavra, mas não ter essa comunhão com Deus, não é fácil. Eu digo que é impossível. Perfeito. Impossível essa palavra.
Impossível. Sem uma ação, sem uma rendição total na nossa vontade de Deus, é Impossível. impossível. Mas nem estando em comunhão, é uma luta diária, né? Mas fica mais fácil. Sim. Né? A gente tem conversado sobre isso, sim, cara. Quando o Ítalo ama alguém de jeito certo, não é o Ítalo amando, é Jesus amando através do Ítalo. Porque o Ítalo está pregado na cruz e Jesus está vivendo a vida do Ítalo. Então, quando isso acontece, é fácil, entre aspas. A gente até se surpreende. Mas a tensão entre o Ítalo vivo e o Ítalo morto é uma tensão, entre o Lucas vivo e o Lucas morto, né? Então, a gente tem que ter uma atitude bem enérgica de matar o velho homem. Exato. E não é uma coisa tão simples, não. Roseli, versículo 19, diz o quê? 19. Calma aí. Você estava no WhatsApp. Não estava não. É que apagou aqui, sumiu tudo. Tá. 19. Servindo ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas e provações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Legal. Cilada dos judeus é a história que a gente contou semana passada, ou retrasada, sobre quando eles pegam lá Jason, Jason, seja o nome que você quiser dar a ele, mas pegou lá o irmão, etc. Volta uns 2 ritos aí para você aprender. O texto que você leu, Roseli, fala com toda humildade e com lágrimas. Eu acho uma expressão muito bonita. O serviço a Deus, ela não pode ser apenas um discurso teórico e sem envolvimento. Tem que queimar no coração mesmo, não só o amor para com as pessoas, mas também o amor pela alma, né, pela salvação das pessoas. O bom desempenho do serviço ao Senhor exige humildade, então eu servi vocês com humildade e com lágrimas, que é exatamente esse sentimento de ser participante mesmo. Já chorou pela salvação de alguém, Ítalo? Sei dizer, cara. Já se incomodou? Já doeu? Já doeu fundo? Já, mas chorar. É que lágrimas às vezes não é nem a... Às vezes também a lágrima não quer dizer nada, né? Mas doeu fundo já a salvação de alguém. Já. Eu também. Conte. E já, graças a Deus, essa semana mesmo a gente teve a oportunidade de estar compartilhando com ele, assim, o milagre que Deus fez na vida do meu primo. Legal. Sabe? Foi 3 anos, assim, literalmente, o diabo levou ele, assim, ao lodo, sabe? Tirou tudo, tirou trabalho, tirou saúde, tirou família, tirou tudo. Descobriu que o fundo do poço é porão. Aí, mas, nossa, para a glória de Deus, hoje ele tá, assim, cheio de Deus. E teve tempo que Deus nos usou como instrumento de cuidar, de ministrar, e teve tempo que Deus nos usou só para orar. E daí foi o tempo da gente orar e ele ir no fundo do poço para poder fazer a escolha. E ele fez a escolha certa, decidiu por Jesus, e hoje ele está assim cheio de Deus, com simplicidade, nada naquele alvoroço, sabe? Que você vê que é coisa passageira. Acontece muito, né? Tá tranquilo, tá tranquilo, sabe? Recebendo as coisas de Deus com novidade, uma sabedoria para falar que parece que, não, assim, Deus abriu um leque para ele. Literalmente você vê que ele é uma vida que Deus está abrindo a visão espiritual dele, sabe? Que legal, graças a Deus. Tá uma benção, nossa, Glória maravilhoso. Mas foi uma alma que a gente chorou muito pela isso salvação aí. dele. Sentimento profundo, né? Versículo 20, Ítalo. Nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vós, nem de vos ensinar publicamente de casa em casa. Cara, olha só. Eu nunca deixei de pregar a vocês nada que fosse útil, fosse proveitoso. É mais ou menos assim, eu nunca perdi tempo com discussões bobas, tolas. Eu não vou nem falar o que essas discussões, mas às vezes a gente vê muita discussão dentro da igreja que não leva a lugar nenhum. Se o anjo é macho ou fêmea. Já discutiram sobre isso? Sexo Não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, Nenhuma né? diferença. Então Paulo fala assim, eu nunca deixei de anunciar para vocês aquilo que era útil para vocês, aquilo que era proveitoso, que é o evangelho, que é o que transforma a vida. Então o evangelho, quando a gente se reúne, a gente tem que tratar do evangelho. Agora, se discussões profundas a respeito do calvinismo, se a terra é plana ou a terra é redonda, tudo isso é menos importante, não soma na nossa salvação. E aí ele fala que também que ele pregou esse evangelho que transforma as pessoas, no final do versículo, publicamente e de casa em casa. Então, num culto público, né, numa reunião pública e também nos RIPs. Ok? Ok.
participa de RI, Peter? Tá pecando nisso, né? Terminou a pecando, faculdade, né? Terminou a faculdade, terminou? Terminei. Ah, então vamos resolver isso, né, Ítalo? Vamos fazer um compromisso com aquela câmera ali? Foca nele, por favor, que ele vai começar Faço a frequentar. compromisso. Ah, então Isso. tá bom. Semana, quarta-feira em casa, inclusive é hoje. Hoje. É hoje. Vai lá, Eu versículo... retornei na Odila ontem. Ah, ótimo, foi fantástico. Ninguém faz CIP de manhã, não tem como? Ah, você tá aqui hoje? Hã? Sim, mas Então não... venha gravar sempre, Sai tá dessa. combinado. sim, entendi. Versículo 21, Natália. Testifiquei tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante. Então, olha só. A verdadeira conversão de uma pessoa a Deus depende do arrependimento. O que é arrependimento, Natália? É você não voltar a fazer aquilo que você fazia antes, é se arrepender de fato. Legal. Então, arrependimento não é quando eu choro, é quando eu mudo, é isso? Isso aí é remorso. Remorso. Então, desistir da velha vida que a gente vivia é um arrependimento. Desistir dela, abandonar, eu não quero mais. Isso é arrependimento. Então, ele fala do arrependimento, que os judeus, tanto os judeus como os gregos, eles deveriam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Então, crer que o nosso Senhor Jesus, é fé nele, é crer que ele é a justiça de Deus, ou seja, a solução definitiva para os nossos pecados. Só Jesus pode. O Ito, lá pra gente aí, por favor, 2 Coríntios 5, 21. É isso mesmo, Roseli? Fé em Jesus, é isso? Exato. Você crê que Jesus, ele cumpriu a justiça que era necessária, que foi delegada a Deus, que Deus, né, deixou como lei que se cumprisse. A justiça, a gente olhar para Jesus e entender que ele fez a justiça por nós. Legal demais. Né? E receber isso, essa obra que ele fez para nós. Me parece uma Acreditar face, nisso. Isso. Me parece uma face de duas faces da mesma moeda, né? Crer e se arrepender. Então eu tenho que crer em tudo isso que a gente conversou agora e também me arrepender. Eu tenho que mudar de vida mesmo. Se não houve mudança, não houve crer. Mas você não acha que o arrependimento vem pelo fruto do Espírito Santo? Sem dúvida, arrependimento é depois de crer. Sim. Mas uma prova de que você crê é que você se arrepende. Do que você, não só do que você faz, mas do que você é. Não é só eu me perdoe porque eu menti. Pai, me perdoe porque eu sou um mentiroso. Sim. Então é profundo isso. Mas se não houve conversão, você está na estrada e tem uma conversão, o que significa isso, Ítalo? Vou virar de caminho, vou mudar o caminho. Exatamente. Então na nossa jornada com Jesus tem que ter conversão. Eu andava assim, agora não ando mais. Ok? Então é isso aí. 2 Coríntios 5, 21 fala o quê? Aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornemos justiça de Deus. Olha que legal, para que nele fôssemos feitos justiça de Segunda Deus. Coríntios, né? 2 Coríntios. 2 Coríntios 5, 21. Então agora, voltando ao versículo 22, Roseli diz o quê? Agora, eis que eu, constrangido no meu espírito, vou a Jerusalém, não sabendo o que ali acontecerá. Pronto, então o Espírito Santo de Deus conduziu Paulo, aliás, conduz todos nós que cremos, mas mesmo assim não revelou o que ia acontecer ainda, né? Vai acontecer, daqui a pouco vai revelar. A exposição, quando eu digo exposição, não só de compartilhar com os irmãos, mas de expor a sua própria vida, ou seja, estar pronto a qualquer coisa, né? Estar pronto, inclusive a morrer por Jesus, é uma característica daquele que crê. É o despojar-se mesmo. Filipenses fala isso, que Deus tem em vós o mesmo sentimento que Jesus teve, que sendo alguma coisa, ou no caso dele, que sendo Deus, não quis se manter Deus, mas se esvaziou, etc, etc. Então é isso que Paulo está fazendo aqui. Versículo 23, o Ítalo. Sei apenas que, de cidade em cidade, o Espírito Santo me adverte, dizendo que me aguardam cadeias e tribulações. Então, olha, de cidade em cidade que ele está vindo, está sendo revelado para ele, uma revelação progressiva e constante sobre o que ele passaria e sobre, inclusive, aquilo que Deus esperava dele. Na nossa história também é assim. Aquilo que Deus espera da gente vai sendo revelado de forma progressiva para a gente também. Então, eu tenho hoje muito mais claro do que Deus espera de mim do que eu tinha há um ano atrás. Porque isso vai amadurecendo, vai sendo cada vez mais progressivo. Mesma coisa com vocês, mesma coisa com você que está em casa. Você precisa entender qual é a convocação que Deus tem para você
você sendo igreja, você sendo filho de Deus, o que é que Deus quer que você faça nessa condição de filho de Deus. Então pode ser que Deus queira que você vire pastor, pode ser que Deus queira que você vire empresário, e sendo empresário pregue o evangelho para aquelas pessoas que só vão te conhecer na empresa. Pode ser que Deus queira você vá para a Europa pregar ou para a África, e pode ser que Deus queira você como uma grande dona de casa, formando 2 filhos absolutamente rendidos a Jesus. Então isso entender isso, o que Deus espera de você, vem por uma intimidade cada vez maior, e é uma questão progressiva e constante. Ele fala assim, eu sei que o que me espera são prisões e sofrimentos ao longo dos próximos jornadas. Então Paulo sabia que ia apanhar muito. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu sei que eu vou apanhar pra caramba. Versículo 24, Natália. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a minha corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Caramba, eu sou apaixonado nesse Coisa, hein? versículo. Que coisa. Em nada tenho a minha vida por preciosa, desde que eu cumpra com alegria. Está totalmente vazio dele, né? Totalmente vazio dele, é isso aí. Essa é a pegada, Natália, bacana. Totalmente entregue. Então assim, nada pra mim é importante desde que eu obedeça a Deus. E o que Deus me mandou fazer? Dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E se eu tiver que morrer para isso? Ok, para isso que eu tô aqui mesmo. Para cumprir a minha chamada. O texto fala também uma coisa que eu acho pesada, ele fala, desde que com alegria eu cumpra o meu ministério, etc, etc. Alegria mesmo no meio das perseguições e das tribulações que ele acabou de falar que ele vai ter, que ele teria e que ele teve mesmo. A certeza, não sei vocês, mas quando a gente tem certeza de que a gente está fazendo aquilo que Deus mandou a gente fazer, isso também é um prazer, é um motivo de grande alegria, assim, sabe? Ainda que seja sofrimento. Entendeu? Estou sofrendo, mas eu tenho convicção que Deus quer que eu passe por isso nesse contexto para que a pessoa creia, ou para que Deus trate comigo alguma coisa. Isso é uma atitude madura. A carne sofre, mas o espírito se regozija. É isso aí. Né? É isso aí. É muito legal isso, é muito bacana isso. A gente tem que buscar mais a Deus, Ítalo. A gente tem que buscar, né, cara? para saber, exatamente, para saber o que Ele quer da gente, né? Ainda falando sobre o versículo, as dificuldades, a dificuldade não quer dizer que não é vontade de Deus. É um erro moderno, a gente já falou sobre isso em outros ritos, achar que eu estou sofrendo é porque eu estou em pecado. Já ouviu isso, Já, ou alguma coisa assim que você pôs a mão, vamos dizer assim, daí vem aquela tribulação. Paulo sofreu perseguições, né? Das pessoas falam assim, não é direção de Deus, isso não é de Deus, porque Deus não é Deus de confusão, Deus não. Eu não estou confundido nessa tribulação. Não, então tem, às vezes você vê assim no meio cristão, assim, uma deturpa, né, as coisas, e servir a Deus, o espírito tem que estar sempre alegre, mas sua carne vai sofrer. Vai sofrer. No mundo teria as aflições, né? Mas tem bom ânimo, né? Então não é sempre um mar de rosa, não. A gente não está isento de sofrimento. Não. Né? Versículo 25, Ítalo. Agora, porém, tenho a certeza de que não vereis mais o meu rosto, vós todos entre os quais passei anunciando o reino. Legal. Então Paulo afirma que seria a despedida definitiva com eles. Mas não diz que jamais o encontrariam, mas sim que não veriam face a face. Ou seja, não veriam na carne, né? Sim. Aqui no nosso período, na nossa jornada terrena, porque aqueles que creem a morte é apenas um até logo. No caso de vocês, o casamento é até logo menos. Logo menos. Mas para aqueles que morrem é logo mais mesmo, a gente vai se encontrar com eles lá. Amém? Amém. A gente crê nisso mesmo, cara? Creio. A gente crê nisso mesmo, quando a gente morrer, a gente vai encontrar de verdade a Dona Deia que se fosse. É muito louco loucura, isso, né, cara? Muito legal. Versículo 26, Nath. Portanto, eu declaro hoje que estou inocente do sangue de todos. O que é estar inocente do sangue de alguém, Roseli? Eu penso que é você cumprir com aquela oportunidade que Deus te deu de levar a palavra até essa pessoa, né? Agora, se mudou alguma coisa na vida da pessoa, daí já é um particular dela com Deus, né? Legal. É a partir da decisão dela. Mas a sua missão de passar aquilo que Deus te revelou, você fez. Perfeito. Não negligenciou isso. Ezequiel 3 fala isso, 3:18, fala assim,
Se eu alertar o pecador do seu mau caminho e ele se converter, que bom. Se eu não alertar ele do mau caminho dele e ele não se converter, aí... É certo, cobrar de os atalaias, né? exatamente. Nós somos os atalaias hoje. Exatamente isso. Então, o sangue inocente, eu já preguei todo o conselho, já falei para vocês tudo o que o Evangelho diz. Então, eu estou inocente nesse sentido. Mas o relacionamento, parece um texto meio agressivo, eu estou inocente do sangue de vocês, mas ele continua com um compromisso muito legal com eles na sequência também. Né? Versículo 27, Ítalo. Pois não deixei de vos anunciar todo o plano de Deus a vosso respeito. Ah lá, né? Ele Todo o anunciou. plano de Deus, é isso aí. E todo o plano de Deus, aquilo que é útil, não é qual é a cor do cavalo do Apocalipse, se é verde ou se é amarelo. Já vi gente discutir forte sobre isso. Quem é você? Qual está do seu agora? Quem é Deus? O que ele fez? É a simplicidade, né? Exatamente. Então a gente deve pregar a novidade de vida, é a vida cristã prática mesmo, né? Amém? 28 diz o que, Roseli? Cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Legal. A minha tá guardiões. Guardiões? Não, mas é a mesma ideia. Bom, primeiro, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho. Então, a primeira preocupação deve ser com a gente, sobre a nossa vida. Não adianta te pregar para se a gente não vive. Antes mesmo de ensinar os outros, a gente deve importar com a nossa intimidade, a minha intimidade com Deus. Eu, Lucas, antes de querer ensinar alguma coisa para nada. Pra mim, acho que não adianta. Você já cuidar de todo mundo, sendo que você não está tendo uma vida. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pensou nisso? Pesado. E aí depois de cuidar, cuide da igreja. O termo rebanho aqui traz a ideia de um pequeno grupo, né? Não pode ser muito grande, né? Daí a gente não cuida, né? A gente conversa muito sobre isso aqui na nossa igreja local, sobre o sentido de é difícil ter uma igreja muito grande e cuidar de fato dela. Aí tem boas estratégias para isso, vai dividir a igreja em pequenos grupos, para que eles sejam cuidados nesses pequenos grupos. Então essa é a intenção aqui. Legal, então a gente tem que sempre zelar por uma igreja. Você que é pastor, você que quer ser pastor, então você que vai ser pastor. Então. Amém. Amém. O seu chamado como pastor é cuidar de gente. Se você conseguir cuidar de verdade de uma igreja um pouco maior, amém. Mas o foco é cuidar. Não adianta você ter uma igreja grande e não cuidar dessas pessoas. Tá errado também de imaginar que uma igreja pequena é uma igreja bem cuidada. Também é errado, porque tem igreja pequena muito mal cuidada. Exato. Então a gente tem que pontuar isso e construir. E eu, só para terminar o versículo, uma das afirmações que eu acho apaixonante desse versículo o final diz o quê? Leia o final do versículo, então. Cuidar de vós mesmos, de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como guardiões, como pastores da igreja de Deus, que ele adquiriu com seu sangue. A igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Mas quem que morreu na cruz? Jesus. Mas Jesus então é Deus, é isso? Sim, claro. Que loucura, legal o versículo, né? É o preço. Foi o preço. Sim, não, e mostra que Jesus é Deus, porque Deus comprou com o próprio sangue. Quem morreu na cruz foi Jesus, então mais uma revelação da Trindade, né? Exatamente. Jesus é Deus. Versículo 29, Ítalo. Eu sei que, depois de minha partida, surgirão entre vós lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Além disso, do vosso próprio meio aparecerão homens com doutrinas perversas, que arrastarão discípulos atrás de si. Pronto, você leu os dois, mas olha só. Primeiro, Paulo tinha convicção que viriam os falsos mestres. E de fato vieram. E tem vindo até hoje exatamente, lobos, como o versículo que você leu, que introduzirão heresias, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Muito legal, muito louco. Em 2 Pedro 2 ele fala sobre isso também, de que falsos mestres entrariam, etc. E tem causado problemas terríveis, né, cara? De alguma forma, esse povo de Éfeso aqui, de alguma forma, ele se perdeu no processo, porque em Apocalipse, lá no final, Apocalipse 2, de 1 a 7, existe um puxão de orelha, de novo, para esse povo a respeito disso. Então, talvez eles não tenham ouvido, pelo menos as próximas gerações aqui tenham tido alguma dificuldade de cumprir, de tomar cuidado com esses lobos devoradores aí. Versículo 30 de novo, Ítalo.
30. Além disso, do vosso próprio meio aparecerão homens com doutrinas perversas, que arrastarão discípulos atrás de si. Cara, eu acho profundo porque dentre vocês, não é gente de fora, é no meio da igreja que vai surgir gente que vai fazer isso, atrair discípulos e vão torcer a verdade. Terrível, hein? Terrível. Mas a gente vê que a palavra se completa, né? Quando já fala do joio, né? Que cresce junto com o trigo. Cresce junto, tá ali no meio. E a gente tem que deixar as pessoas bastante maduras para que consigam reconhecer exato. falso líder aí. 31 e 32, Natália. Por isso vigiem, lembre-se de que durante 3 anos jamais cessarei de advertir cada um de vocês. Cessei de advertir. Cessei. Jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. Legal demais. Então, encomendo-vos, entrego-vos a Deus, eu devolvo ao Senhor aquele que Ele me confiou. Agora, Deus, eu não estou indo embora, então alguém precisa cuidar. E fala que deixou a palavra, né? Entregue a Deus e a palavra da sua graça. Perfeito, muito legal. Ai, que tremendo. Então a baliza seja a palavra agora, né? É o que a gente está fazendo aqui, irmãos. Discutindo a palavra. Bom, é legal também perceber que quem edifica é Deus que edifica. Paulo trabalha como se dependesse dele e descansa sabendo que tudo depende do Senhor. Amém? Então na nossa jornada é assim também. Vale a reflexão para nós do Evangelho Simples, dos hips que tem sido plantados pelo mundo aí. A gente tem que trabalhar muito, com muita energia, como se dependesse da gente, mas descansar sabendo que depende do Senhor, quem edifica é o Senhor. Vocês que vão ser simplificadores agora, vão cuidar de gente, que isso seja para vocês um norte aí. Versículo 33, Roseli. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Pronto, viver de um jeito simples, um modo simples de vida mesmo. Uma reflexão que o material traz, eu faço entre a gente aqui, como o estilo de vida de Paulo é diferente dos atuais líderes religiosos que têm fazenda, helicóptero, segurança, etc, etc. E tudo isso às custas da contribuição do povo. A gente não está falando da manutenção dos irmãos que estão cuidando de gente. O problema não é esse. A Bíblia fala, claro, sobre aquele que trabalha no Evangelho, que vive do Evangelho. Mas, cara, segurança, velho, helicóptero mesmo, você é de fazenda com cabeça de gado, quanto que a fazenda soma na expansão do Evangelho? A não ser que seja uma fazenda que trate dependentes químicos, mas parece que não é o caso, né? Cabeça de corte de gado, etc. Tomar cuidado com isso. A vida com Jesus é uma vida muito mais simples do que isso. Versículo 34, Ítalo. Aos bem sabeis que estas minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim e para os que estavam comigo. Pronto, então Paulo trabalhou. Foi durante um período ali, ele trabalhou de forma secular. No caso de Paulo, foi construindo tenda. Ele está falando especificamente desse período com o povo em Éfeso. Ele trabalhou para não ser pesado para eles. Se sustentou ali, né? Perfeito. Não dependeu dos irmãos ali para o sustento dele. Em outros momentos ele recebeu a ajuda dos irmãos e também não tem nada de errado nisso, mas é nesse contexto que ele está construindo assim. Se tiver alguma dúvida ainda sobre essa questão de ser legítimo ou não o irmão receber, leia lá 1 Coríntios 9, 14, mas a gente não vai ler aqui. Versículo 35, Natália. Em tudo que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Pronto. Ítalo, é melhor eu ter para dar ou eu não ter e precisar receber? Ter para dar, né? É por isso que Jesus falou, a maior felicidade dar do que receber. Porque se eu estou dando é porque eu tenho, já tinha provisão. Né? Receber porque eu estou precisando. É duro. Legal. Versículo 36, 37 e 38, Natália, você continua que você está empolgado aí. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando, o beijaram. O que mais se entristeceu foi a declaração... O que mais os entristeceu foi a declaração que nunca mais viriam sua face. Então, o acompanharam até o navio. Pronto, então foram até o navio acompanhar lá.
É um momento muito emocionante. Aqueles que permaneceram na fé certamente encontraram com Paulo, mas já na eternidade, como a gente falou agora há pouco. Então, o nosso reencontro, o nosso até logo, para aqueles que creem, é uma realidade mesmo. Amém, turma? Amém. Eu vou ler que vocês vão falando amém aqui, ó, na nossa conclusão. Presta atenção. Na corrida para cumprir a vontade de Deus, devemos estar na primeira fila e não como um simples espectador. Amém. Você quis dizer amém mesmo, irmão? Amém. Se engajar mesmo, né? Tá no... Você quer ficar esquentando o banco? Não. Então pronto. Eu só tá no material, mas eu vou falar assim. Você, quando você chega no contexto cristão, sério, é natural que a princípio você receba, você está só recebendo ali, você precisa crer, você sabe o que você crê, etc. Mas no futuro, assim que possível, é importante que você trabalhe para que outros venham e sentem, e continuem sentados um tempo, até que esses também se levantem ao trabalho e para que outros venham, entendeu? Simples assim. Por que é tão difícil entender? Porque a palavra fala que você chega como um menino, mas você tem que crescer. Pronto, né? é isso aí. E quem cresce, cuida de menino. Perfeito, Né? é exatamente isso. Paulo age como um amigo amoroso e não como quem é dono do rebanho de Deus. Assim como Paulo enfatizou a maneira como viveu entre eles e serviu de exemplo, também as nossas vidas devem ser referência e inspirar outros a andar debaixo da vontade de Deus. Não nos importamos com as circunstâncias, desde que seja plano de Deus em nossas vidas aquele sofrimento ali. Amém? Amém. Amém, Ítalo? Amém. Muito bom. Cara, se você gosta da gente, se você não gosta, se você gostou de alguma coisa, se não gostou de alguma coisa que a gente falou, você tem que mandar um e-mail pra gente. Qual seria esse e-mail, Natália Souza? Fale com @evangelhosimples.com. Muito bom! Boa. Salve de palmas aí pra Se ela. perguntaram pra mim, eu não sabia. Porque a Natália é uma assídua frequentadora e assistidora dos nossos clipes, ela sabe. Muito legal. Mas de verdade, manda e-mail pra gente, vai ser muito legal. Se quiser também, manda um e-mail pra gente para receber na sua casa cartões do Evangelho Simples. Aqui, ó, pega essa câmera aqui, toca aqui. Cartões do Evangelho Simples para você distribuir para onde você for. Você está na padaria, você entrega o cartão. Você está no... Aonde mais você pode ir? Faculdade, onde você estiver, academia, você entrega o cartão. Vai ser muito legal. Então você peça, a gente vai tentar mandar para você ter aí e continuar evangelizando aí. Beleza, gente? Baixa o aplicativo. Muito legal, obrigado por vocês terem vindo. É um prazer, né? Tchau, Tchau, gente. galera. Valeu, tchau! Deus abençoe a todos.